Olá, seja muito bem-vindo aqui no nosso canal do YouTube. E hoje o tema é defesa psíquica. Qual é a nossa maior defesa psíquica? E para falar disso, precisamos antes falar de dois conceitos muito bem estabelecidos pela doutrina espírita: o conceito de aura e o conceito de lei de afinidade. Então, a aura é a emanação do perispírito e ela vai conter, mostrar o estado mental, emocional daquele ser. Ela vai variar de cor, de intensidade, de vibração, dependendo de cada um, do tipo de pensamento e sentimento que predomina naquele indivíduo, seja encarnado, seja desencarnado. Lembrando que perispírito é a mesma coisa que corpo espiritual. Então, quando um médium vidente vê um espírito, o que ele enxerga é o corpo espiritual. Assim, encarnados e desencarnados têm perispírito, tem a emanação desse perispírito, a que chamamos aura. E é essa aura que vai permitir uma leitura das condições morais do ser, ou seja, não dá para disfarçar quem a gente de verdade é, do ponto de vista do plano espiritual. Não dá para se fazer de bonzinho. A gente literalmente escancara aquilo que a gente tem por dentro. Seja bondade, seja maldade, sejam sentimentos neutros, ou o mais comum no nosso atual estado de desenvolvimento, que é uma mistura disso tudo. Uma aura brilhante, clara, vai indicar elevação espiritual. Quanto mais opaco, escuro, sugere mais desequilíbrio. O dourado, ele pode estar presente na aura daqueles que praticam a caridade desinteressada. O azul, num outro exemplo, sugere serenidade. Vermelho, vitalidade, paixão, coragem. E por aí vai. O cinza pode sugerir tristeza, pode sugerir depressão, estagnação espiritual. Não importa muito a gente definir cores e significados, porque essa mistura da aura ela é dinâmica, toda hora está mudando, da mesma forma que mudamos os nossos sentimentos e pensamentos. Uma hora a gente está com raiva, na outra hora a gente ama, numa hora a gente está tranquilo, no outro a gente está agoniado, uma hora a gente está com medo, na outra a gente está totalmente confiante. Então, conforme a gente muda, a nossa aura vai expressar essa mudança. O mais importante não é a cor que ela está pontualmente, ou a mistura de cor que ela apresenta pontualmente, mas o padrão mais constante que predomina na maior parte do tempo. Isso é importante porque essa aura vai se constituir na nossa principal defesa energética, na nossa principal defesa psíquica. Por quê? Chegamos no segundo conceito, lei de afinidade. Atraímos para perto de nós tudo aquilo que se parece conosco, tudo aquilo que é semelhante. E essa lei, que é uma lei universal, a lei da afinidade, ela nos confere total responsabilidade por aquilo que atraímos ou que permitimos que se aproxime de nós. Se atraímos energias boas e a presença dos bons espíritos, ótimo. Quando é o contrário, já dá para entender que não vai ser muito bom, não é verdade? E nessa altura você pode até falar assim: Águida, quem consegue ficar sempre com os pensamentos bons, com as emoções equilibradas? Quem consegue ficar orando o tempo todo? Não é a realidade da nossa vida, com tantas demandas, tarefas, pressão. É muita coisa com o que a gente lida todo dia. E ainda por cima, depois que você explicou que eu sou responsável, eu vou me sentir culpada porque eu não tenho pensamento elevado. E não é o caso. Não é para se sentir culpada, é para compreender, para então atuar. Que a gente precisa, dentro desse caos da nossa vida, a gente precisa dar um jeito de buscar o equilíbrio, porque não é um momento ou outro de instabilidade. É uma condição constante, persistente, que vai fazer ruir a nossa defesa psíquica. Então, vale aí colocar na nossa rotina uma pausa para respirar. Você pode, no começo, colocar o despertador do celular, 2 horas, você para um minuto, respira, acalma o sistema, volta a sua atenção para o seu padrão mental e emocional, analisa, identifica aquilo que você está precisando
É preciso olhar para a gente mesmo. Sentiu que está instável, carregado? Faz uma prece ali, 2 minutinhos. Deixa à mão uma mensagem edificante, tipo essa aqui, ó. Um livrinho como a Agenda Cristã, do André Luiz, ou mensagens que são compartilhadas em grupos de WhatsApp. Coloca uma música, se for possível, que te leve para um estado mental mais tranquilo. Vai identificando o que funciona para você, para te regular emocionalmente. Às vezes, é assistir um vídeo inspirador ou uma história engraçada. Vale ligar para aquela pessoa que só de ouvir a voz a gente se sente melhor. São ferramentas que ajudam a calibrar a nossa aura num padrão de vibração mais elevado e, portanto, eleva a nossa defesa psíquica. Lembra que a gente não tem controle sobre o que está à nossa volta. A gente não tem controle sobre o outro, mas temos sempre o controle sobre nós mesmos e escolhemos como queremos reagir a situações adversas. Porque emoção negativa, pensamento negativo, a gente vai ter. O que a gente não pode é permanecer tempo demasiado naquele sentimento. Isso vale para a ruminação de preocupação, sabe aquela preocupação que não te deixa dormir, autopiedade, culpa. São todas situações que nos tiram do prumo. Equilibrar a nossa aura, os nossos pensamentos e emoções pode passar, sim, por tratamentos espirituais, que são bastante eficientes. Mas nenhum tratamento espiritual vai ter resultado duradouro se a gente não entender que a gente precisa melhorar o nosso padrão emocional e de pensamento. A gente precisa fazer a nossa própria parte. Agora, se tudo isso que eu falei te pareceu muito complicado e você está achando que não vai conseguir turbinar a sua defesa psíquica, eu vou dar uma dica que facilita as coisas. Cultiva a alegria de viver. Lembra aquele dia da tua vida em que você se sentiu alegre, pleno, vibrante, sorriso de orelha a orelha? Tenta lembrar se naquela situação alguma coisa te tirava do prumo, alguma coisa te atingia. Não é à toa que na nossa oração do passe, por 2 vezes, pedimos por alegria de viver. Então opte pela alegria, cante, movimente o corpo, se cuide, diga palavras gentis, seja generoso, pratique a caridade, valorize bênçãos que a vida te deu. Seja grato pela espiritualidade que sempre te ampara. Experimenta começar a rir sem vontade, forçando mesmo. O nosso cérebro ele não identifica a diferença entre uma alegria genuína e uma que inicialmente é forçada. E em poucos minutos, você já estará se sentindo mais disposto a rir de verdade. Isso é neurociência, é uma ferramenta que a própria natureza nos deu. Enfim, busque se envolver em tudo aquilo que te coloca para cima. E vamos combinar que assim a tarefa de cuidar da nossa defesa psíquica fica muito mais fácil e divertida. Eu espero que esta reflexão tenha sido útil, que te ajude de alguma forma. Se você gostou, deixe o seu like. Compartilhe o vídeo e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau, tchau.